O programa de hoje fala sobre as possibilidades de ampliação de portos secos no Grande ABC. Os problemas de logística e de infraestrutura do país são proporcionais ao tamanho do nosso território, a gente já sabe disso. Para tentar apresentar pelo menos parte das soluções, o governo federal tem dado alguns passos, como por exemplo a criação do Plano Nacional de Logística Portuária, que prevê investimentos dentro e fora dos portos marítimos. Até mais fora dos portos marítimos do que dentro. Como vocês avaliam um plano? Esse plano poderia, por exemplo, ajudar, ainda que indiretamente, aos portos secos, aos EADs? Não tenha dúvida nenhuma. O nosso papel como porto é que a acessibilidade ao porto seja o melhor possível, né? E a mais barata, inclusive. E nós carecemos, infelizmente, embora rico dos estados brasileiros, nós sejamos o estado melhor em infraestrutura, mas nós precisamos urgentemente de melhorar nosso sistema viário, seja rodoviário ou ferroviário também. E o interessante é o seguinte, nós estamos necessitando voltarmos mais à exportação. E o EAD tem um papel importantíssimo com relação às exportações, porque ele vai tornar os nossos produtos competitivos, os custos desse produto, realmente para a cadeia, vai se tornar melhor, o nosso performance vai melhorar, o performance do hemisfério sul, vamos dizer assim. Nós temos, no caso do Porto de Santos, por exemplo, nós temos 120 anos de operação. Não dá para comparar com Rotterdam, por exemplo, que tem 700, e mesmo Hamburgo, por exemplo, que tem 822 anos. Então, nós somos muito novos com relação a isso. Mas a tecnologia vai nos ajudar consideravelmente, não somente ao porto, mas o próprio EAD, para que nós possamos concorrer com isso. Então, o que nós tentamos, de todas as formas possíveis, incentivar aos exportadores, sempre sugerindo aos atores que participam, tanto divulgadores, proprietários de EAD, os despachantes, enfim, os potenciais exportadores, para que se voltem a isso e procurem exportar, porque existe uma grande possibilidade, um grande apoio, não só governamental, como da parte privativa também. Da iniciativa privada. Sim, né? Perfeito. Wilson, Rogério, como é que você vê essa questão? O governo está dando sinais, certo, de melhoria dessa infraestrutura, mas existem vários fatores que precisam ser observados, né? Uma revisão nessa legislação, desses entraves, que nem nós comentamos no bloco anterior, né? Se eu tiver uma simples mudança, eventualmente na legislação, né, eu posso favorecer essa descentralização. Cogita-se em transformar o Porto de Santos num hub port. Que significa o que um hub port? É um ponto de distribuição nacional e internacional. Os navios estariam aportando aqui em Santos, né, como se fosse uma base de distribuição, certo? E isso esbarra em problemas de aumentar o porto. Então, os EADs seriam uma alternativa disso. A região aqui do Grande ABC seria de suma importância nesse ponto. Porque nós temos o Rodoanel, que chegou aqui, e também tem o projeto do Ferroanel, que deve ser concluído futuramente, aí depende de investimentos do governo. E que vai poder fazer essa ligação Porto-EAD, zona primária, zona secundária, com maior eficiência e com menos burocracia, certo? Porque, como eu disse, tem determinados pontos que a gente acaba esbarrando na burocracia. Existe toda a vontade do Porto de Santos em chegar a níveis de Rotterdam ou de portos internacionais, e existe a iniciativa privada, mesmo a parte do governo, em transformar esse porto operacional e de projeção para o mundo. Mas, às vezes, você esbarra em uma ou outra vírgula que está na legislação e que você não tem como ir contra. E na opinião de vocês, então, você já tinha feito referência aos problemas entraves burocráticos dados pelo tipo de legislação que temos.
na opinião de vocês, quais seriam os pontos centrais desses entraves? Por exemplo, vou dar um exemplo, ou fazer uma pergunta de leigo nesse assunto, Claro. que é, por que não, se eu tenho uma autoridade aduaneira, Secretaria da Receita Federal, né, lá em Santos, por exemplo, né, na área primária, e eu tenho que fazer um processo, esse tempo demora, eventualmente o importador e exportador desistem e mantêm a carga lá mesmo e não trazem para uma área secundária e tal, o que impede que outras cargas cheguem e acaba sobrecarregando a área primária. Muito bem, por que, por exemplo, que a legislação não agiliza a possibilidade de haver uma espécie de subsecretaria da autoridade aduaneira na área secundária? Por que não pode haver Porque, veja, eu poderia ter um controle de saída da carga, né, para o resto do país, etc., em vez de estar ali em Santos, num cinturão a 50 quilômetros de Santos. Quais são os impedimentos para que isso aconteça? Quer dizer, por que a legislação não pode simplesmente dobrar um escritório da Receita Federal e eu ter na área primária e na área secundária? E aí eu faço a minha logística mandando a carga, tirando os problemas de manutenção, de Anvisa, de contaminação, de qualquer coisa, resolvidos isso, eu posso desembaraçar as questões burocráticas e aduaneiras, tanto na área primária quanto na secundária. Por que não? Na verdade, você tem uma descentralização, porque no EAD ele tem a figura da fiscalização aduaneira, certo? Tem, como se fosse uma subsecretaria ali que vai fazer os trâmites da Receita Federal. O problema é movimentar uma carga de uma área primária para uma área secundária, porque essa transferência, essa mercadoria que está saindo da zona primária e indo para a zona secundária, ela é considerada uma mercadoria estrangeira. Ela não teve recolhimento de imposto, certo? Então a Receita Federal... Mas qual a diferença de recolher em Santos ou em São Bernardo? O problema e se a carga sumir no meio do caminho? Ah, ok. Certo? Quem é que vai recolher esse imposto? Então, existe a necessidade de se mudar, existem alguns movimentos nesse sentido. Por exemplo, o governo federal ele está instituindo o que se chama de cadastro positivo das empresas. Então, por que não uma empresa sediada aqui no ABC ou numa outra região que tenha histórico na importação ou na exportação, que sempre agiu com lisura, certo? Não ter uma facilidade maior para transportar essa carga para a zona secundária. Uhum. Não generalizar, certo? A preocupação da Receita Federal e da legislação é essa generalização, certo? Para evitar que se encontrem brechas nesse procedimento que leve ao descaminho da mercadoria. E aí vai ser penalizado quem? Importador, e vai ser penalizado também o governo que deixou de arrecadar os tributos incidentes naquela mercadoria. Vai virar uma confusão, né? Sem dizer que vai onerar ainda mais a parte de seguro, porque se começar a aumentar o sinistro nessas operações, as companhias seguradoras vão subir de tal modo o prêmio de seguro que vai começar a inviabilizar a operação no EAD. Certo? É importante essa descentralização, sem dúvida nenhuma. Agora, ela tem que ser feita com um certo critério. E é isso que eu entendo que as autoridades brasileiras patinam um pouco, certo? No sentido de flexibilizar isso, né, para quem já é um bom cliente. Certo? E se eu sou um banco, eu vou dar maior facilidade para o meu cliente que tem um histórico lá já comigo e que eu tenho... Sim, tem um cadastro positivo. Não 100% de certeza, mas eu tenho 80%, 90% de certeza que ele vai honrar aquilo que ele se comprometeu. Então, criar eventualmente esse cadastro, como também criar parcerias da área portuária com essa área secundária, no sentido de isso ser mais automática, essa transferência, certo? E essa parceria, por exemplo, por que não uma parceria do porto com a área secundária, no sentido, entrou aqui, começa a contar a armazenagem, depois nós vamos dividir esse bolo. Porque hoje o que acontece? Eu tenho que ter uma armazenagem na zona primária
que tende a ser um pouquinho mais alta do que a da área secundária, certo? E esse custo, esse entrave que acaba desencorajando o importador, né, principalmente o importador, a trazer essa carga para essa outra área aqui, porque ele tem alguns custos aqui que, somados com esses custos aqui, estão empatando ou às vezes ficando até um pouquinho maior do que ele nacionalizar lá na zona primária. O que às vezes leva o importador a trazer isso para cá? O tempo, às vezes, de nacionalização, está muito congestionado, tem muita mercadoria lá, o tempo operacional da Receita Federal para liberar lá é maior do que aqui. Então isso passa a ser um atrativo para ele vir para cá. Mas tem uma série de detalhes aqui no meio que poderiam ser ajustados e dar uma fluência muito maior para o processo. Eu gostaria de complementar, Luiz. Eu Claro. conheci um caso de alguns portos secos do interior e eles tinham realmente necessidade de que um ato declaratório da Receita Federal, uma pequena mudança ajudaria consideravelmente o processo de exportação deles. Só que, evidentemente, quando a Receita Federal é bem sensível, desde que você leve bastante base, com base, com verdade, assim por diante, ela é sensível e consegue, evidentemente, nós não somos tão ágeis assim, mas consegue atender o pessoal. O que eles fizeram? A associação desses portos secos foi até a alfândega de Santos, falou com o inspetor, levou todas as bases, documentação e assim por diante, explicou os detalhes de prejuízo e num determinado tempo eles foram atendidos. Até eu usei o termo do clamor da sociedade, ou seja, não adianta ir um IAD só, deve ir a associação representativa com uma base ótima, né, com fatos, com elementos fatídicos. Consistentes. Sim. E aí, com certeza, isso a gente deve dizer, no que concerne as atribuições da alfândega, ela chega a atender. Não tenha dúvida nenhuma. O que a gente precisa é exatamente isso. Uma pequena união, embora sejamos concorrentes, né, os EADs sejam concorrentes, mas nos pontos comuns, se eles se unirem, eu já sei de casos que realmente dá certo, a alfândega é sensível com relação a isso. Porque nesse sentido o interesse é um interesse comum, Comum. né? Você está lutando por um interesse comum para conquistar uma melhoria de eficiência, de relação custo-benefício para todos, e depois a concorrência continua. E nós temos que convir o seguinte, a alfândega não sabe exatamente o que está acontecendo, o processo lá no campo. Ele sabe aqui burocraticamente. Mas alguma coisa que está acontecendo no campo, ele não sabe. Ele tem que ser levado até ele e falar, olha, isso está acontecendo, isso está... E aí sim ele toma as devidas providências, baseado naquilo que ele pode, que está dentro das suas atribuições, responsabilidades, seu limite de interferência, e ele costuma atender sem sombra de dúvida. Agora, a gente muito recentemente saiu uma medida provisória, que é a 595, né, que é uma medida provisória que não tem a ver com o Porto Seco diretamente, mas regulamenta a questão portuária, né, o setor portuário. E ela tem sido objeto, embora ela tenha sido também objeto de reivindicação do setor, a regulamentação dos portos, a medida provisória está sendo objeto de muita polêmica, e para dar só um exemplo dessa polêmica, são 600 emendas parlamentares para discutir a medida provisória, tá certo? Fala-se em terceirização de empregos, fala-se em desequilíbrio nas operações, enfim, há uma série de questões. A medida provisória impacta a questão dos portos secos, Rogério? Wilson. Indiretamente sim, e muito, porque vai permitir que os interessados invistam no porto. Com isso, evidentemente, havendo a possibilidade de escoamento de carga, né, tanto in como out, evidentemente isso vai influenciar diretamente no EAD, principalmente no tocante à exportação. E aí vai influenciar positivamente? Muito positivamente. O grande detalhe são 645 emendas, para ser preciso. Existem vários grupos, evidentemente cada um do seu nicho, discutindo item a item, né? Eu dou um exemplo, na Prefeitura de Santos possui a Secretaria de Assuntos Portuários, que montou um grupo de estudos
e está estudando isso junto a agentes de navegação, representantes e por diante, para ver no que concerne, no tocante a eles, o que é prejudicial e o que ajuda. Então, essa lei, essa medida provisória, que evidentemente vai se tornar lei, ela é realmente muito interessante. Ela só carece de lapidações, que é o caso do OGME, por exemplo. A 8.630, que determinava que a mão de obra avulsa você deve pegar do OGME, ou seja, o órgão de gestor de mão de obra, que ele agora alivia, é uma coisa que os trabalhadores não concordam. Eu, em princípio, falando tecnicamente, nada de política, concordo também. Eu imagino assim, né, você contratar daqui para frente para você fazer um prédio, você não precisa mais de engenheiro. E o órgão vai te fornecer mão de obra especializada. Daqui para frente no hospital você não precisa mais de médico. Não é isso. Nós precisamos realmente, o órgão vai te fornecer pessoas treinadas. O Senai, por exemplo, no caso de Santos, aliás, do estado de São Paulo inteiro, está implantando cursos especificamente para a operação portuária. Então você veja que é importante, não é só você dar roupa, o EPI, assim, pôr o trabalhador lá no cais para trabalhar, não, ele precisa realmente ter o treinamento para poder fazê-lo. Ou seja, o investimento vai implicar no aumento dos terminais e, por sua vez, evidentemente, possibilitar consideravelmente a saída de mercadoria. Ou seja, tem avanços na medida provisória e tem questões a serem elas têm que ajustadas. Tem que ser lapidado. Eu vou querer ouvir o Rogério também sobre isso, mas depois do intervalo. A gente já volta.